Glórias a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais um momento de ensino aqui na nossa igreja, aprendendo da palavra do Senhor. Estamos aprendendo sobre Gálatas 5:22, que se diz respeito ao fruto do Espírito. Nós já estamos a falar sobre benignidade, já aprendemos sobre amor, já aprendemos sobre alegria, sobre paz, sobre longanimidade e agora vai ser sobre benignidade. O texto que nós estamos usando como texto-chave é o Gálatas 5:22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Hoje vamos tratar sobre benignidade. Amados, todo o fruto, como nós já aprendemos anteriormente, todo ele tem um significado, ele tem um propósito, né, na vida do cristão. Então, todas essas partes do fruto que nós lemos, todas em conjunto fazem parte do fruto, né? Então, todas, na verdade, são o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele é completo. Não tem como nós termos metade do fruto, tá? Até porque não tem como nós termos uma meia vida com Deus e meia vida com o mundo. Ou nós temos totalmente o fruto, ou nós não o temos. E ele vem através do Espírito Santo. Benignidade. O que significa benignidade? A palavra benignidade, no original grego, se fala Christotes, que significa utilidade. Mas se nós nos atermos apenas ao significado da palavra, e na sua interpretação, passa a ser um tanto vago a explicação sobre benignidade. E então, procurando na raiz da palavra grega, Christotes, nós vamos entender que a benignidade, ela não é o ser útil no sentido de servir para algo, ou até mesmo de ter disposição. Não é esse o significado de benignidade, como fruto do Espírito que nós encontramos aqui na Bíblia Sagrada, tá? Esse ser útil, essa utilidade, tem mais a ver com a excelência da moral, no caráter e no comportamento. É ser amável com tudo e para com todos. Então, essa benignidade que nós aprendemos pela Bíblia, que traduzida, né, falado em grego seria Christotes, na sua raiz, como significado, seria ser uma pessoa boa, ter bons sentimentos. A pessoa benigna, ela é portadora de bons sentimentos, bons desejos, boas intenções, em todos os âmbitos de sua vida. Então, ela é, em si, uma boa pessoa. Então, todos os desejos que existem nela, ou que passam a surgir em dados momentos, todos eles caminham para o bem e para agradar a Deus. Então, esse ser útil, não é ser útil no sentido humano, em questão de ter disposição para fazer as coisas, mas é ser útil para a vontade de Deus, não em relação à obra, aqui não, mas em relação à moral, ao comportamento, à índole, ao caráter, né, em relação ao coração, né, aos sentimentos. Então, ser benigno é ser uma pessoa boa. Em alguns versículos da Bíblia, nós vamos encontrar a palavra benignidade sendo interpretada pela palavra bem. Por exemplo, em Romanos 3,12 diz: todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem. Christotes, no grego, tá? Não há nenhum sequer. Então, alguns versículos vai trazer a palavra bem,
que na verdade no original seria o kerestotes, a benignidade. Então, quando Paulo diz, não há ninguém que faça o bem, ele está querendo dizer, não há ninguém que tenha bons desejos, bons sentimentos, que tenha a bondade dentro de si, né, como característica sua, né, como característica própria, né, para fazer alguma coisa, né, não há nenhum sequer. Então é isso que Paulo está querendo dizer. Então ele está trazendo em pauta que a maldade existe no coração do ser humano, né, do homem natural, tá? Então benignidade, ela não tem muito a ver com a bondade, são coisas diferentes, tem a ver, mas não é a mesma coisa, tá? Então o que eu quero dizer que não tem muito a ver, é que uma coisa, a benignidade, ela não pode ser confundida e nem interpretada, né, como bondade, a bondade pela benignidade e vice-versa, tá? Não vamos tratar sobre a bondade aqui, porque faz parte do ensino posterior. Então, na próxima quinta, nós vamos falar sobre a bondade como fruto do Espírito. Aí eu posso explicar a diferença entre benignidade e bondade, tá? Bom, o primeiro tópico que eu quero tratar dentro deste assunto, neste pequeno espaço de tempo, é que Deus, Ele é benigno. Deus é benigno. Em Salmos 136, verso 1, diz, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Essa é uma qualidade de Deus. Deus, Ele é benigno naturalmente. E isso constante. A Bíblia diz, dura para sempre, ela não tem fim. Então não existe um dado momento que Deus não é benigno, Ele é benigno sempre, constantemente. Tá? Então, e essa benignidade, que é uma característica natural própria de Deus, ela se manifesta em nós através do fruto do Espírito. Nenhum de nós vamos ser, né, 100% igual a Deus, isso é fato. Porém, nós devemos nos esforçar para que nós possamos nos assemelhar a Deus a cada dia mais. Porque a Bíblia nos diz que o Espírito Santo, quando ele trabalha, né, na vida do ser humano, ele faz parte da vida do ser humano, ele se transforma, o ser humano se transforma, né? A Bíblia é clara em dizer que o velho homem, ele passa a ficar inerte, né, a não existir, as coisas velhas se passam, tudo se faz novo. E o fruto do Espírito, quando manifestado em nós, nos torna um pouco mais parecidos com Deus. Então, ele nos leva a se assemelhar a Deus. Tá? Então, essa é a vontade do Senhor para nós. A Bíblia nos diz, né, para nós sermos imitadores de Deus. Tá? Então, a benignidade é uma característica natural de Deus. O segundo tópico que eu quero tratar é que o oposto da malignidade é a benignidade, tá? É o oposto. Em Efésios 4:32 diz assim: sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Esses sejam bondosos, essa palavra no original nós vamos encontrar a interpretação para benignidade. Tá? Então, até em outra tradução, né, quem tem outras traduções da Bíblia, pode comparar, que está a palavra benignidade aqui. Então, sejam benignos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. A benignidade é o oposto da malignidade. Quando existe este fruto do Espírito no ser humano, a malignidade ela pode até tentar fazer parte, né, entrar no coração da pessoa, mas a benignidade ela entra em ação e ela começa a trabalhar, porque o papel dela é tomar o coração do homem de modo que ele seja uma pessoa boa, que ele seja interiormente uma boa pessoa, tá?
Então, a pessoa benigna, ela tem um coração bondoso, e nele tem os melhores sentimentos possíveis em relação às outras pessoas, em relação a Deus. E é através da benignidade que existe o perdão, diferente do homem maligno. Nele existe o ódio, existe a discórdia, né? Existe a ira. Na pessoa benigna, não. Existe o sentimento de perdão, o sentimento de compadecimento, né, de compaixão. Ele olha para o próximo, para a pessoa ferida, e ele se compadece da pessoa. Tá? Então ele sente ela tem aquele sentimento bom para com a pessoa, de bons desejos para com ela. Tá? A benignidade, ela não se infla, né? Ela não se infla em inveja. A inveja não faz parte dela, não atrapalha o seu funcionamento. Ela continua existindo, independente de todos os sentimentos ruins dentro do homem cristão. Como eu disse, não significa que a malignidade não vai tentar entrar, né? Então, as coisas ruins, os sentimentos ruins, eles tentam entrar no coração do homem, às vezes até consegue fazer parte do coração dele, mas a benignidade está trabalhando, é o fruto do Espírito. Essa é uma ferramenta que o Espírito Santo usa para que ele venha expulsar os maus sentimentos e permaneça o sentimento de benignidade, nessa bondade que vem da parte de Deus em nós. Terceiro tópico, a benignidade é uma característica natural do cristão. É comum, todos os cristãos que vivem a vontade de Deus, com verdade, né? Todos eles vai ter a benignidade em si. E o interessante da benignidade, que você não consegue perceber na outra pessoa, a não ser que você não venha conviver com ela. Então, se você começa a conviver com ela, você então começa a perceber, né, que existe este fruto, né, essa coisa linda dentro dela. Mas se você conversar com uma pessoa assim, você não percebe, porque é algo interior, faz parte dela, está lá dentro. Então a pessoa só vai perceber, outras pessoas só vão perceber se conviver com ela. Daí vai perceber. Mas só de conversar e se cumprimentar e ver em dado momento, em um culto, por exemplo, a gente não percebe quem tem e quem não tem a benignidade. Em Colossenses 3,12 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão e benignidade, humildade, mansidão e paciência. Um outro versículo que em determinada tradução você pode encontrar a palavra bondade, mas aqui se fala de benignidade. A diferença eu não vou tratar neste ensino, senão a gente vai estender e entrar em um outro assunto, tá? Mas aqui se fala de benignidade. Então, como um povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão e benignidade, humildade, mansidão e paciência. Então, o povo de Deus, ele é portador da benignidade. Até porque quando o cristão, ele aceita Jesus, né, ele se torna aí um seguidor de Cristo mesmo, o fruto do Espírito já passa a fazer parte da vida dele, né? O Espírito Santo já começa a fazer morada nele, e o fruto vai se instalando a cada, né, dia, vai cada vez mais surtindo efeito na vida dele. Não é algo repentino, né? A pessoa aceitou Jesus, já tem todo o fruto, e a vida dela, e ela já se tornou uma outra pessoa repentinamente. Não é assim. Tem todo um processo pelo qual a pessoa vai passando, e o fruto vai se instalando, influenciando a vida dela, até que ela venha se tornar a pessoa no qual Deus quer que ela se torne, tá? Então a benignidade, ela faz parte do cristão. Em contrapartida, nós sabemos que ser cristão, né, simplesmente, digamos assim, não é sinônimo de salvação e de fruto do Espírito. Até porque muitas pessoas se dizem cristãos, são, digamos, os seguidores de Cristo, se proclamam os seguidores de Cristo, mas na verdade ele não vive aquela vida com Cristo que deveria viver. As pessoas olham e falam, é cristão, porque acredita em Cristo, se simpatizou, né,
o cristianismo e com a igreja, mas às vezes a vida dela não está voltada a Cristo de maneira como deveria estar. Então ela é cristã de nome, mas diante de Deus, infelizmente não é. Aí o fruto do Espírito não vai fazer parte da vida dela. Como eu disse anteriormente, a nossa entrega a Deus tem que ser total e não parcial, tá? Então ser cristão só de nome pode até colar para as pessoas que estão à nossa volta, mas para Deus não tem como. Deus, ele não tem como ser enganado, tá? Então, uma das coisas que nos caracteriza perfeitamente como pessoas de Deus é a benignidade. É impossível uma pessoa ser um cristão autêntico e não ter a benignidade dentro de si. É impossível, tá? Quem é cristão autêntico é benigno. Como eu disse, pode até os sentimentos ruins tentar fazer parte da vida dela e ela não vigiando acabar acolhendo eles. Mas se ela é um cristão autêntico, esses sentimentos eles vão se esvair, porque o Espírito Santo ele trabalha na vida do cristão que entregou a sua vida a Deus. Então é Deus agora reinando sobre a vida dele. O quarto tópico que eu quero tratar aqui é que Deus ele retribui a nossa benignidade. Uma das características de Deus que nós encontramos na Bíblia Sagrada por várias ocasiões aqui, né, folheando as páginas da Bíblia, é a justiça. Deus, ele é justo. Então, toda a nossa bondade diante de Deus, todo o nosso sentimento diante dele é retribuído. Tá? Deus, ele retribui tudo aquilo que nós somos diante dele, tudo aquilo que nós fazemos. Deus, ele é justo. Nem toda a retribuição de Deus é nessa terra. Por isso que a Bíblia nos fala do galardão, que são as recompensas que nós receberemos depois da nossa morte. Mas Deus, ele é justo. Então, quem é benigno, Deus também se mostra benigno para com ele. Livro de Salmos, o 18, 25. Salmo 18, 25, diz assim: com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Então, quando nós interiormente demonstramos compaixão pelo próximo, manifestando em nós os bons sentimentos e desejos, né, desejo de que coisas boas aconteçam para com o próximo, né, Deus, ele sente o mesmo para conosco, e ele tem os mesmos desejos para conosco. Você já viu falar daquele ditado que diz assim, não é um ditado, né, é uma frase que o pessoal fala, né, para você não desejar para as pessoas aquilo que você não deseja para você, ou não fazer para as pessoas aquilo que você não gostaria que fizessem para você. É mais ou menos isso. Então, você não fazer para as pessoas aquilo que você não gostaria que fizessem para você, né? Você não ter maus desejos para com o próximo, né, se você não gostaria que ele tivesse para com você também. Então, é mais ou menos assim. Então, isso daqui é existente dentro disso que nós estamos falando. Tá? Então, se você se demonstrar maligno, for maligno para com o próximo, não quer dizer que Deus será maligno para com você, ele não será benigno, entendeu? Então a benignidade de Deus, ela não vai tendenciar você, isso é bíblico. Então, com o benigno te mostrarás benigno. Se você tem esse sentimento dentro de você, este fruto, Deus também vai ter isso para com a sua vida. Então, todo o desejo de coisas boas para você vai ser existente também de Deus para com você, tá? Não estou dizendo que Deus vai desejar coisas ruins para você se você desejar para os outros, mas a Bíblia ela nos fala claramente que o que o homem planta, ele colhe, né? Então, se você plantar a maldade, você acabará por colher maldade, porque a Bíblia ela mostra isso claramente. Então, nós devemos plantar o bem, a bondade, e agir benignamente, e Deus agirá assim para conosco também. O quinto tópico que eu queria tratar aqui é que a benignidade, ela age contra a malignidade. Eu até falei
isso já aqui no início. Um texto que me chama muita atenção dentro desse tópico é em Tito, capítulo 3, o verso de número 3 até o verso de número 5, que diz assim: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Ou seja, éramos pessoas ruins, voltados à maldade, voltados ao pecado. Mas quando a benignidade e o amor de Deus apareceu em nossas vidas, né? Quando a benignidade e o amor de Deus, né, o nosso Salvador para com os homens, né, apareceu. Então, a benignidade e o amor, ela nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Quem lavou e quem regenerou e quem renovou foi o Espírito Santo, através do quê? Da benignidade e amor de Deus. Nós já estudamos sobre o amor, agora sobre a benignidade. Então, o Espírito Santo, ele trabalha em nós através da benignidade. Então, eu disse no início que a benignidade, ela é uma ferramenta, né, do Espírito Santo. E através dela, ele nos lava, ele nos regenera, ele nos renova. Então, o Espírito Santo está constantemente trabalhando em minha vida, em sua vida, através do fruto. Tá? Então, ele usa todo o fruto para conosco, para com as nossas vidas. Né? E tudo isso veio, né, gratuitamente. Jesus pagou esse alto preço lá na cruz do Calvário por nós. Então, hoje nós temos a oportunidade de termos o Espírito Santo habitando em nós, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia nos diz, né, que o Espírito Santo, ele habita em nós, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Amados, compreendemos então neste texto que nós lemos, e através dessa explicação, que a malignidade, ela sempre vai tentar tomar conta do nosso ser, ela sempre vai tentar adentrar e procurar ali um espaço para ela permanecer. Mas enquanto a benignidade existir em nós, ela se manifestará também fazendo com que o Espírito Santo, ele nos lave, nos regenere e nos renove. Tá? Então, por isso nós devemos viver sempre buscando a Deus e se fortalecendo na palavra, se fortalecendo na oração, na vida, na comunhão com o Senhor, para que nós não venhamos a deixar o Espírito Santo, porque nós vamos perder tudo se nós abandonarmos o Espírito Santo, abandonarmos a Deus. Não é um bom negócio, né? Não vamos ganhar nada com isso. Sexto tópico, existe um propósito para a benignidade, né? Então, durante este ensino, nós já compreendemos boa parte do que se refere a propósito, né? E Provérbios capítulo 3, verso de número 3 ao 4, diz assim: não se afasta de ti a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim acharás favor e bom entendimento à vista de Deus e dos homens. Ou seja, o propósito da benignidade em nós é que ela esteja ligada permanentemente. Quando diz ata ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. Então é uma coisa que tem que fazer parte da nossa vida. Então o propósito da benignidade é que ela esteja ligada em nós permanentemente, de modo que nós venhamos a ser melhores, pessoas melhores, para agradarmos a Deus e para agradarmos aqueles que estão à nossa volta. Então a pessoa que tem a benignidade, ela é uma pessoa doce,
ela é uma pessoa amável, é uma pessoa que tem bons desejos para com o próximo, tá? Então isso vai ser notado por todos aqueles que convivem com ela, notarão isso. Aquele que apenas cumprimenta e conversa e vê um dia ou outro, não consegue notar, mas aqueles que convivem com ela vão perceber a benignidade na vida dela, por mais que seja algo interior, né? Até porque as coisas interiores, elas fluem, né, para fora, e elas são demonstradas pela nossa vida, né, o nosso comportamento. Por isso que a Bíblia nos fala do bom testemunho, né? Então as coisas interiores, elas vão se manifestar em dados momentos em nossas vidas. E através daquilo que se passa exteriormente, as pessoas tiram as suas conclusões sobre nós. Mas quando se trata de Deus, não, Ele conhece o nosso coração inteiramente. Então, independente daquilo que eu sou para as pessoas ou não, Deus, Ele sabe literalmente, profundamente, perfeitamente quem eu sou, tá? Então, o propósito da benignidade é que eu seja uma pessoa agradável a Deus e agradável ao meu próximo, tá bom? Eu fico grato a Deus, né, por estar concluindo mais um momento de ensino da palavra do Senhor. Aprendemos hoje sobre benignidade. Não temos o tempo para nós nos aprofundarmos e trazermos coisas mais específicas, né, sobre isso e estender, até porque começa a ficar cansativo, né, de tanto vocês estarem ouvindo e tal. Então o propósito é que seja um ensino rápido e objetivo. Tem muita coisa para falar sobre benignidade. A Bíblia fala muito sobre isso, existem muitos ensinos a trazer em relação a esse tema, em relação ao fruto, muita coisa. Então daria para nós nos aprofundarmos mais, conhecer mais, né, no sentido original da palavra mesmo, naquilo que os apóstolos escreveram, né, na língua que os apóstolos escreveram, o que eles queriam dizer, quais são os ensinamentos que ele queria trazer para a sociedade da época e como ela se aplica à nossa vida. Então, muita coisa nós poderíamos estar abordando, mas o tempo não nos concede essa oportunidade. Mas eu peço para que os irmãos que estão nos ouvindo se interessarem, né, por este tema, que procurem na Bíblia Sagrada, né? Tem versículos que nós citamos, você pode ler e procurar nas referências, vai aumentar ainda mais aí o seu conhecimento sobre benignidade. Mas eu acredito que nós fomos objetivos e aprendemos sobre o tema. Então quero agradecer a Deus, né, primeiramente, e a todos os irmãos que estão nos acompanhando, que Deus os abençoe grandemente, e convido você a fazer uma oração de agradecimento a Deus, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Feche seus olhos e oremos a Deus. Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pela tua benignidade fazer parte da nossa vida. Peço a Deus para que esta palavra que nós ouvimos, aprendemos neste momento, possa fluir em nossas vidas, em nosso ser, e nós venhamos a se tornar melhores ainda na Tua presença, Pai. Peço para que nós venhamos conseguir aplicar ela em nossa vida, em nosso dia a dia, em nosso cotidiano, Senhor. Nos ajude, Senhor, a viver a Tua vontade, a viver a Tua palavra. Abençoe a cada um nesse momento, no seu lar, em sua casa. Peço a Deus para que o Senhor entre com providência em cada vida. O Senhor conhece cada situação e cada necessidade. O Senhor sabe do que cada um precisa, Deus. E eu sei que o Senhor está olhando e contemplando a necessidade dos teus filhos neste momento. E o Senhor é bom. A tua benignidade, ela dura para sempre, Senhor. Abençoa o teu filho, a tua filha nesse momento, que está em seu lar, ó Pai. Trabalha em sua necessidade, faz do teu milagre, tudo para a honra e glória do teu nome, Jesus. Nós te pedimos acreditando no teu agir sobre as nossas vidas. Amém e amém.